É muito bom te ter aqui. Não sei se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, se é a segunda vez, se você já me acompanha há mais tempo, mas hoje nós vamos falar sobre como é possível construir uma casa, mesmo que você não tenha entrada, mesmo que você não tenha lote, mesmo que você não tenha recursos para mão de obra, mesmo que você não tenha recursos para material de construção, tá bom? Eu estou falando da linha de financiamento aquisição de terreno e construção. É bem provável que, se você for construtor, você já tenha ouvido falar dessa linha de financiamento. Porque eu, como construtor, por muitos anos ouvi falar dessa linha. Só que eu relutei demais para tentar entender como tudo funcionava, porque me parecia bom demais para ser verdade. Até que houve um momento em que eu decidi que eu precisava entregar uma casa mais personalizada para o meu cliente. E aí, juntando ao útil ao agradável, hoje eu consigo entregar um imóvel personalizado, ou seja, completamente a cara do cliente, sem que eu tenha que fazer grandes aportes do meu próprio bolso. Porque com essa linha de financiamento, aquisição de terreno e construção, o banco, além de pagar o terreno, que é a primeira coisa que o banco paga, o terreno que o cliente escolher, onde ele escolher, o banco também vai liberando os recursos conforme a obra vai evoluindo. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando de Paula e fica comigo aqui hoje, caso você tenha interesse em construir o seu imóvel mesmo sem entrada, ou se você é construtor e está cansado de tirar dinheiro do bolso para construir casas do jeito que você acha conveniente e vendê-las prontas. Com a linha de financiamento, aquisição de terreno e construção, você vai entregar algo completamente personalizado, completamente à cara do seu cliente e, como bônus, praticamente sem mexer no seu bolso. Então, bora lá? Pois é, como eu disse, essa linha de financiamento não é uma coisa de hoje, tá? Isso já existe há mais tempo. E eu relutei por muito tempo porque todos os construtores que eu conheço, todos, sem exceção, constroem com recurso próprio. Aqueles maiores, que eu não conheço tão bem assim, ainda se arriscam numa linha de financiamento que a gente chama de aporte, em que o banco libera o recurso do empreendimento, mas isso é para, geralmente as pessoas constroem mais apartamentos, mais casas ao mesmo tempo, que não era o meu caso. Eu sempre construí poucas unidades em locais diferentes, pode até ser ao mesmo tempo, mas eu construía poucas unidades no mesmo local, sabe? Às vezes 3, no máximo 6 casas eu fazia no mesmo local ali, fazendo uma junção de de 2 ou mais lotes, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, foi me despertando que quanto mais personalizado eu pudesse entregar a casa para o meu cliente, mais satisfeito ele ficava, obviamente. E, sendo assim, se tornava uma vantagem muito grande, porque eu comecei a procurar clientes que tivessem interesse na construção da casa propriamente e não na compra do imóvel pronto. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a comprar o lote onde o cliente queria, desembolsava todo o recurso da documentação, do material, da mão de obra, eu desenvolvia o projeto com o cliente, e aí depois que a casa estava pronta, eu vendia para o cliente aquele imóvel como novo. A gente fazia um pré-contrato antes, uma coisa nesse sentido, para deixar a coisa amarradinha. Às vezes eu demandava ali, às vezes não, eu demandava um sinal de negócio, porque eu estava fazendo uma casa personalizada, e às vezes algo personalizado é muito específico, né? Eu já entreguei casas em que as pessoas pediram para que eu pintasse uma das paredes dos quartos de preto, por exemplo. Teve uma casa que me pediu para que pintasse uma parede do quarto de vermelho. Então, se eu construo sem saber para quem eu vou vender aquele imóvel, eu tenho que fazer a coisa o mais neutra possível, o mais padrão possível, para que, mesmo que não agrade ao extremo, agrade o necessário quem for morar lá. Então, eu precisava dessa segurança. E, graças a Deus, não tive nenhum problema. Todo cliente que firmava esse pré-contrato conseguia fazer o financiamento, conseguia comprar a casa depois de pronta e funcionava muito bem.
Até que um dia eu decidi que estava na hora de entender um pouco mais dessa linha de financiamento que eu já tinha ouvido falar, mas tinha muito receio, porque me parecia bom demais para ser verdade. Então, o que me vinha na cabeça era: o gerente vai me aborrecer porque tem documentos que eu ainda não sei, eu não sei o caminho, né? Eu vou precisar gastar mais do que geralmente eu gasto nas obras que eu faço, porque é algo completamente novo, vai demandar mais projetos, eu vou ter mais vistorias na obra do engenheiro, e de certa forma a gente que constrói fica naquela coisa do tipo: o engenheiro vem para olhar o lado do banco, o quanto isso pode ou não ser prejudicial, até que peguei as regras, li, reli, absorvi e decidi testar. E a partir do momento que eu fiz a primeira, a cada nova casa que eu vendia dessa forma, ou melhor, que eu construía dessa forma para um novo cliente, melhor eu ficava nessa modalidade de financiamento. Até que chegou num ponto em que hoje o nosso carro-chefe é a construção, a aquisição de terreno e construção. Então a gente senta com o cliente, encontra terrenos, encontra o lote onde o cliente gostaria de morar. A gente desenvolve o projeto para esse cliente de acordo com as condições e como ele gostaria que a casa fosse. E aí analisa o crédito, confirmando aquela capacidade, a gente aprova o projeto, reúne a documentação necessária pertinente a essa linha de financiamento, que é a aquisição de terreno e construção, manda para o banco envia um engenheiro para ver se o lote realmente existe, aprova a documentação, aprova o projeto, aprova a planilha, o cronograma físico-financeiro da obra que precisa ser desenvolvido, toda aquela documentação pertinente ao processo, que eu não vou entrar no detalhe aqui hoje. E aí dá-se o início da obra. Tá? No cronograma físico-financeiro, escolhe o lote, desenvolve o projeto, aprova o projeto, o banco aprova o projeto, aprova o lote, paga o vendedor. É a primeira vez que o primeiro recurso que o banco deposita direto para quem você está comprando o lote, seja você construtor para um cliente que você está construindo uma casa personalizada, seja você que está construindo a sua casa própria. E uma sacada incrível, antes de concluir sobre as etapas do processo de aquisição e construção, uma das sacadas incrível que eu tive nesse período, nessa minha jornada de aperfeiçoar esse método, é que toda linha de financiamento, sem exceção, você precisa, hoje, tá? Hoje é assim, toda linha de financiamento, sem exceção, hoje você precisa dar pelo menos 20% de entrada. Para você comprar um imóvel novo, para você fazer a construção do seu próprio imóvel, você precisa dar essa entrada, esses 20%. Só que esses 20% da entrada você não dá para o banco. Tá? Se você está comprando um imóvel novo, por exemplo, você vai passar essa entrada para a construtora, para quem está te vendendo a casa. Se você está comprando um lote, esses 20% de entrada você vai passar para quem está comprando o lote. Tá? E os outros 80% o banco vai financiar para você, de acordo com os simulados, com os indexadores que você decidir que são mais convenientes, dada a sua situação, com o sistema de amortização que você for da sua preferência, enfim. E na linha de financiamento, aquisição de terreno e construção, não é diferente. Tá? É uma linha que demanda entrada. Só que uma vez que eu estou construindo, se eu sou o cliente, tá? Se você está construindo a casa para você, o que acontece? Eu tenho que pagar essa entrada para mim. Então, se a minha casa custa, por exemplo, depois de pronta, e aí que está essa sacada, tá? Depois de pronta, porque há uma confusão entre quanto custa um imóvel e quanto vale um imóvel. São coisas completamente distintas. Um imóvel custa menos do que ele vale. Se o seu imóvel custar tanto quanto ou mais do que ele vale, você fez alguma coisa muito errada no seu projeto. Seu projeto foi muito mal dimensionado. Tá? Sinceramente, eu desconheço isso. Acho que eu nunca vi um caso em que uma obra, uma casa, tenha custado mais do que vale. Você pode, algum construtor, né, algum vendedor pode ter vendido uma casa mais barata do que ela deveria valer. Mas o custo da obra ser superior a quanto vale, acho pouco provável. Eu particularmente não vi isso ainda. Então, quando você contrata a aquisição de terreno e construção,
para você comprar o terreno e para você usar o recurso do banco para construir a obra, o banco ele acaba exigindo que você passe essa entrada também, tá? Na verdade, não é bem uma exigência. O banco só fala o seguinte: olha, eu vou te emprestar 80%. Só que no normativo não diz que são 80% do custo, tá? São 80% da projeção, ou seja, de quanto aquele imóvel valerá no futuro. E é exatamente isso que o engenheiro faz na primeira vez que ele vem analisar o lote e aprova o seu projeto. Ele faz uma mensuração, dada a tipologia, quantos quartos, o tipo de acabamento que você descreveu que sua casa terá, e ele consegue mensurar quanto valerá aquele imóvel na região, até porque você informa isso também. E o engenheiro pode ou não concordar com o seu valor. E aí, o engenheiro concordando com o seu valor, colocando mais ou colocando um pouco menos do seu valor, o banco vai te emprestar 80% do que ele avaliará. Geralmente, nos casos de aquisição de terreno e construção, os engenheiros aprovam o que foi demandado. Claro que você não vai fazer absurdos, né? Precisa fazer uma pesquisa. Você não vai, por exemplo, ir numa região em que o terreno custa 10 mil reais e dizer que você vai construir uma casa que custa R$1 milhão. Não faz muito sentido. Você pode? Pode, só não faz muito sentido. Tá? Então pode ser que isso meio que entre em conflito ali com o engenheiro sobre a questão do padrão da casa que você vai construir naquela região, que muito provavelmente não haverão amostras similares à casa que você vai construir. E aí ele vai ter que arbitrar o valor que aquela casa vai custar e provavelmente ele vai avaliar a casa, né, vai dizer que a projeção de avaliação futura daquele imóvel depois de pronto será menos do que você deseja e, portanto, o banco liberará menos financiamento para você. E aí você não precisa pagar a entrada, a não ser que você deseje se dar de presente 20% do valor. Aí você pega de um bolso o dinheiro e coloca no outro. Mas não faz a menor diferença. A Caixa ela não interfere em quanto você pagará de entrada para o construtor, se você está comprando o imóvel pronto, para o vendedor, ou para si, se você está construindo o imóvel utilizando a aquisição de terreno e construção. E o construtor, onde é que ele entra? Bom, o construtor ele vai ajudar, né? Se você é construtor, como é que você entra nisso aí? Você vai ajudar o seu cliente na execução da obra. Então, o que a gente faz aqui hoje? A gente ajuda o cliente na escolha do terreno, a gente desenvolve o projeto junto com o cliente, o cliente nos contrata para executar a obra com o material por nossa conta. Então, a gente também recebe de acordo com o cronograma que nós ajudamos o cliente a desenvolver e que o banco aprova para o financiamento de aquisição e construção. Tá? Então, o primeiro valor que o banco libera, depois que está tudo aprovadinho, é o valor do pagamento do terreno direto na conta do vendedor. Os demais valores que são pertinentes à execução do imóvel, o banco libera na conta do cliente. Tá? Então, se eu avaliei o meu crédito, o banco vai liberar o valor pertinente a cada etapa da obra. Então, eu falo que a obra será dividida em 5 etapas, que são o mínimo hoje. E aí, nessas 5 etapas, de acordo com o cronograma ali, definiu-se que a primeira etapa o banco vai pagar 25 mil, a segunda etapa 27, a terceira etapa 30 e assim por diante, até completar a quinta etapa. Então, quando eu concluo cada etapa, eu solicito ao banco uma vistoria do engenheiro, que vem conferir, de acordo com o cronograma que já foi aprovado anteriormente, se realmente está 100% concluída aquela etapa. Se estiver 100%, o banco libera aquele dinheiro na conta do cliente, na conta de quem teve o crédito avaliado, e não do construtor, e não do administrador da obra. E o cliente faz os repasses, faz os pagamentos para os fornecedores. Tá certo? É simples do jeito que eu estou dizendo aqui agora. Não tem tanta complicação. E tanto é que nós vamos simular um financiamento de aquisição de terreno e construção. Quem já tem experiência aqui agora, quem já tem experiência com financiamentos, vai ver que as opções basicamente são as mesmas, você só troca ali a finalidade, né? O que você quer para o financiamento propriamente, tá? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui a planilha de financiamento. Então, tá, estou no site da Caixa, tá? O site de simulador da Caixa.
Então, se você quiser acessar esse site e você mesmo fazer esses simulados, você tem que entrar no site da Caixa, tá? www.caixa.gov.br, e aí vai ter uma opção lá, produtos para você, tá? Você clica nessa opção. Depois você vai em habitação e aí vai ter a opção de simulador habitacional, tá bom? Você clica e vai ser direcionado para essa página que já está aqui aberta na tela. Belezinha? Tá. A primeira coisa que eu informo aqui, e esse simulado que eu vou fazer aqui agora será um simulado que nós vamos avaliar um crédito, tá certo? Eu vou avaliar esse crédito, é para um cliente. Então, eu vou fazer 2 simulados, na verdade. Esse primeiro com vocês, onde eu vou ocultar a informação de CPF, telefone, mas o valor de renda, as demais informações são reais, tá? Para a gente fazer isso aqui juntos. E aí depois eu vou dizer se o crédito foi aprovado, se não foi aprovado, qual foi a resposta do banco lá. Essa pessoa já está orientada, já fez o que devia fazer para maximizar as chances dela de ter o crédito aprovado. Então tá, nessa primeira opção do simulado aqui, eu vou escolher a linha de financiamento, tá? Que melhor me atende. No caso aqui, aquisição de terreno, construção. O valor do imóvel para esse cliente foi projetado para R$500 mil depois de pronto. Não quer dizer que o imóvel dele custará isso. Geralmente, os imóveis custam em torno de 30% a 40% do valor que ele seria vendido, ou seja, do valor que ele valerá depois de pronto, tá? Então, aqui eu informo o valor que o imóvel valerá depois de pronto. A cidade é Igarapé mesmo. O telefone a gente deixa esse. A faixa de renda é 11.281,33. Essa pessoa não é um assalariado, tá? É uma pessoa, é um empresário, na verdade, e ele não tem prolabore. Então, o que ele fez? Ele usou a declaração de imposto de renda como comprovante de rendimento para análise do crédito, tá? E aí, como é que isso funciona? O correspondente ou o gerente, ele soma todos os ganhos que você teve no ano e faz uma média, divide por 12, para identificar qual é o valor, qual é o salário que você deveria ter tido ali mês a mês, tá? A data de nascimento, aqui eu sempre deixo a minha, deixo meu CPF, deixo meu número de celular, mas a data de nascimento você precisa colocar a do cliente, porque o financiamento precisa terminar quando o cliente, o mais velho que está compondo renda, ou o cônjuge, completa 75 anos. Então faz diferença colocar a data certa aqui. Nesse caso é 8/9/1987. Certo? Nunca trabalhou, não trabalhou mais de 3 anos carteira assinada. Essa pessoa é casada e ela tem conta na Caixa. Ok. Beleza. Aqui ele me dá as opções de financiamento que eu tenho, dadas as condições que eu preenchi anteriormente aqui, tá? Então, a gente já fez a análise de capacidade dessa pessoa antes, estou refazendo esse simulado com vocês aqui só para mostrar como é. E essa pessoa optou por utilizar o indexador de correção, que é o poupança, ok? Então, como é que isso vai funcionar? O imóvel, depois de pronto, valerá R$500 mil. Essa pessoa tem até 420 meses para poder pagar o financiamento dela, tá? Aqui, ela pode alterar, por exemplo, se ela quer o sistema de amortização SAC, que é aquele que as parcelas vão diminuindo no decorrer do período. Ele pode também diminuir o prazo escolhido, 420 são o máximo de meses, e pode também aumentar a entrada se for o caso, tá? Vou deixar desse jeito como está. Ok. O banco me disse aqui o seguinte: dada essa renda, dada a capacidade dessa pessoa,
um imóvel de R$ 500 mil, essa pessoa poderia financiar 371.329. 128.670 é o que ela daria de entrada, mas a gente lembra que esse é o valor que a casa seria vendida depois de pronto. Essa pessoa está construindo, portanto custa pelo menos 30% mais em conta. Então, se a gente fizer aqui 500 mil vezes 30%, a gente está falando que essa casa custará no máximo, ou pelo menos algo em torno de 350 mil. Então eu já estou a 21 mil, ou seja, 150 mil seria o lucro do incorporador, o lucro do administrador, tá? Eu já tenho aqui 21 mil a mais do que eu precisaria para construir essa casa no perfil desse cliente. A minha taxa de juros final, tá, efetiva, ela ficou em 5,87 ao ano, dá menos de 0,5% ao mês, né? E esse cliente optou pelo sistema de amortização constante, ou seja, aquele que a parcela começa mais alta e vai diminuindo. Então, nesse caso, a prestação dele começará em R$ 2.759,55 e terminará em R$ 919,34. Joinha? Eu particularmente gosto desse indexador, tá? Eu gosto desse indexador, que é sobre a remuneração da poupança. Eu acho ele bacana porque você está trabalhando com financiamento, que é o que o banco te remunera se você deixa um dinheiro parado na poupança, ou seja, você está pagando o banco na mesma moeda praticamente, sabe? Agora, eu vou mandar esse simulado lá para o correspondente que vai fazer essa avaliação para a gente. E já já eu trago o resultado da avaliação do crédito. E é isso aí, pessoal. Olha só, a gente é rápido. Análise de crédito, se você souber quais documentos enviar, se você tiver bem colocar minha luzinha aqui. Se você tiver bem preparado, tá? Bem instruído, se você souber, né, o que você está fazendo, a análise do seu crédito ela é muito rápida. Ó, a gente enviou na parte da manhã a documentação para um correspondente. Eu não mandei direto na agência, eu prefiro trabalhar com os correspondentes, porque o gerente ele tem a obrigação de analisar o seu crédito. Mas o gerente tem inúmeras outras atribuições, tá? Então ele vai te colocar numa fila. O correspondente te prioriza, tá? Basicamente, apesar de poder comercializar outras coisas como abertura de conta, cartão de crédito, empréstimos, enfim, o foco de alguns correspondentes são o crédito habitacional, são financiamento habitacional. Então acaba que você se torna uma prioridade para ele. E aí você mandando a documentação certinha, numa pastinha bacaninha, é isso que acontece. Você manda para análise de manhã, cliente bem orientado, tudo certo? Olha aí. Fernando, avaliação aprovada conforme simulação. Eu tirei aqui o código da proposta, o código do correspondente, o CPF do cliente, ó. Também apaguei o dia e a data, mas só para vocês verem aqui que as informações foram inseridas no sistema em 2021, o prazo 420 meses, que é aquele simulado, a prestação bem próximo daquele simulado que nós fizemos, né? O valor de financiamento está mais alto aqui do que aquele simulado. Por quê? Porque uma outra coisa que ninguém utiliza, mas se você tiver margem você pode, é aprovar um financiamento mais alto, caso você tenha margem, para incluir a documentação no seu processo de financiamento. Então, documentação de contrato do banco, ITBI, registro do lote, você pode incluir tudo no financiamento. E olha a resposta da análise do crédito aqui. 1 hora e 39 minutos, ou seja, nem 2 horas depois de inserção dos dados no sistema, o sistema já falou que a avaliação estava aprovada. Beleza? Joia. Estou ficando por aqui. Foi um prazer ter você aqui comigo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui logo abaixo desse vídeo. Deve ter um campo para você comentar, tá bom? A gente tem também um canal no Telegram. Para você que não sabe, o Telegram é uma espécie de WhatsApp, é um aplicativo como o WhatsApp, mas ele é mais seguro e ele tem mais ferramentas. E nesse canal eu dou avisos quando eu publico conteúdos novos, dou dicas exclusivas, dou informações exclusivas para as pessoas que
participam desse canal lá no Telegram, tá? Então, como é que você pode fazer para participar? Você tem duas formas. Faz o download do aplicativo e instala o aplicativo no seu telefone. E aí você entra no nosso Instagram, procura aí por fernando.forum e no link lá na bio do nosso Instagram você vai ser direcionado direto para esse canal do Telegram. Ou você pode procurar diretamente no aplicativo do Telegram, chama Eu Construindo o canal, tá bom? E ficar antenado aí para as novidades do mercado de financiamento, de construção da casa própria, de construção utilizando recursos do banco, imóveis individual, tá? E toda vez que tem uma novidade, toda vez que tem alguma coisa nova, os primeiros a saberem são as pessoas que estão no canal do Telegram, beleza? Muito obrigado pela sua participação. Curte esse vídeo, comenta, manda para alguém que você acha que vai ser útil. Te vejo na próxima. Até mais.